Como vencê-la? Por que que é pecado? Vamos bater um papo aqui? Vamos nessa. Perfeitamente. Fique à vontade, sinta-se em casa. Ok. Acho que é importante a gente, antes de tudo, entender qual que é o significado, né, de concupiscência, né? Qual é, o que significa significado? E eu procurando no dicionário bíblico e secular, eu encontrei a definição de concupiscência é um forte desejo. Forte desejo. Forte desejo, uma vontade muito forte, quase que incontrolável. Então isso é concupiscência, é o que a Bíblia fala de concupiscência. E eu estava até comentando aqui fora que há uns 2 anos atrás eu ministrei essa palavra para os jovens da minha igreja e eu até encontrei umas anotações de 2 anos atrás sobre o tema, né? E assim, achei umas coisas muito importantes que a gente vai poder estar discutindo, dependendo das perguntas aí, a gente entrar no assunto e responder diretamente, né? Tentar responder a esse respeito. Se há um forte desejo, já na essência da palavra, né? Então, talvez ela revela muito bem que é uma obra da carne, né? É algo que brota da paixão, do desejo desenfreado. E talvez é por causa disso que seja de fato um pecado, né? Você é conduzido pela carne, pela paixão. O que vocês acham? Na verdade, a concupiscência em si, ela não é o pecado. Sim. Né? A prática da concupiscência ou desse desejo é que nos leva ao pecado, né? Então, faz parte da nossa natureza, desejar algo, né? Querer algo. A questão da concupiscência é que esse desejo forte, muitas vezes ele é problema porque ele é um desejo mau. Ele é mau aos olhos de Deus, ele vai contra a palavra de Deus, então por isso que ele é uma luta diária, uma luta constante para cada um de nós, né? Para cada um que busca andar na presença de Deus e percebe essa luta, né? É porque, como a própria palavra paixão, a igreja detona a palavra paixão, que paixão é pecado. Só que a paixão é um forte desejo, é um desejo ardente, mas se ele é canalizado para o objeto correto, para a maneira correta, ele não se torna um pecado. Com certeza. Assim como o amor. O amor é a maior virtude, é o maior presente, é o que nós temos que praticar. Porém, o amor ao dinheiro é um pecado. Então, o objeto a qual nós desejamos e como nós desejamos pode levar a pecar, correto? É verdade. Por isso, é o que é interessante que a Bíblia fala a respeito de concupiscência. A primeira coisa, né, importante notar, em 1 João 2,16, ele fala assim, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Aí, da carne. Exatamente. Ou seja, então a concupiscência ela não procede de Deus, não veio de Deus. Eu costumo dizer que a concupiscência ela é herança do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, a concupiscência começou a fazer, ela faz parte do ser humano. Sim. Então a concupiscência é algo que está dentro de nós, enraizado dentro da gente. E na hora certa, porque tem um outro texto de Romanos 7,8 que fala o seguinte, olha que interessante, Romanos 7,8. Romanos 7,8. 7,8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Ou seja, é algo que está adormecido, vamos dizer assim, né, nas crianças. Sob domínio, né? Está nas crianças, está ali, está... E em um determinado momento, ela é despertada. O pecado, que é a consequência, né, que é da desobediência, o pecado desperta, então, essa concupiscência, essa vontade, esse desejo de ter, de possuir, de fazer, né? E não necessariamente que a concupiscência é uma coisa somente ligada para o mal, né? Eu vejo alguns textos aqui interessantes aqui da Bíblia que falam sobre concupiscência, que, por exemplo, a obstinação de Faraó em perseguir o povo de Deus. Isso é o resultado da concupiscência. Primeiro ele liberou o povo, depois ele foi atrás do povo. É um desejo forte, incontrolável de fazer alguma coisa. Nós vemos também o próprio Jesus, quando ele fala, tenho desejado ardentemente cear convosco. É um desejo forte também, incontrolável também, que alguns textos que a gente leu aqui, que eu vi aqui, está ligado com a concupiscência. Agora, isso serve de alerta para nós por causa dos extremos, né? Porque, como você disse, até o desejo de acertar
quando ele é sem equilíbrio, ele te faz ser um justiceiro. Verdade. O apóstolo Paulo queria acertar. Ele queria agradar a Deus, ele seguia a religião para agradar o coração de Deus. Mas o excesso dele, sem a revelação, sem o amor e sem o equilíbrio, o levou a ser, na época dele, um Estado Islâmico. De certa forma, sim. Verdade. Perseguidor da igreja, né? Veemente perseguidor, por causa das suas convicções. O zelo dele pelas coisas de Deus, porém sem o entendimento, né? Exatamente. Aí vira a religiosidade ou legalismo, né? Mas a palavra nos protege disso quando você falou, né? Há o equilíbrio, Sim. há a moderação, Deus dá o espírito de moderação, né? A sabedoria. E de fato, assim, a concupiscência é algo que Paulo identifica como a nossa velha natureza, o velho homem, a natureza caída. Mas aqueles que estão em Cristo, aí vem o antídoto, né? Deus dá a nós uma nova natureza. Sim. Então, vencer a concupiscência, né, como é o tema proposto, de fato é uma escolha diária, uma luta de cada dia, de se firmar na palavra de Deus, na vontade de Deus, né? De escolher, olha, hoje eu posso escolher satisfazer os desejos maus que querem me satisfazer de alguma forma, ou satisfazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Então, Paulo diz assim, andai no Espírito e jamais irão satisfazer as concupiscências, né? A vontade da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Então, o desafio nosso é viver pelo Espírito, né? Na verdade, acho que aí é um ponto importante, é o seguinte, todo crente, todo cristão, ele já vive pelo Espírito, né? É impossível você nascer de novo, receber essa revelação da palavra se não for pelo Espírito. Então, a questão é que a vitória já foi dada, mas cada dia agora é a escolha. prática, né? A prática. Eu acho que talvez seja esse o ponto que nós, como cristãos, erramos. Às vezes nós queremos ser tão espirituais, espiritualizamos tantas coisas, que negamos a nossa humanidade. O fato de nós termos nascido de novo, de nós sermos morada de Deus, termos o Espírito de Deus em nossas vidas, não significa que a nossa humanidade foi eliminada. A gente continua humano, habitando num corpo que tem desejos, que às vezes é involuntário, às vezes você nem está pensando naquilo, o desejo vem e você tem que lutar contra ele, e aí que entra talvez o que falta para nós, humildade, para reconhecer que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Verdade. Acho que é aí que entra, quando a Bíblia fala, né, nos textos que a gente leu, fala de concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Sim. Né? Como foi falado, a concupiscência em si, ela não é um pecado, mas ela te leva a pecar. Sim. Né? Então, a concupiscência da carne é um desejo, igual você falou, um desejo que está dentro da gente, às vezes um desejo que todo mundo tem, de satisfazer a carne. Né? Então, está mais ligado a uma satisfação pessoal, algo que eu preciso de comer, de beber, sexo, tudo isso é um desejo que todo ser humano tem. E tem alguns cristãos que às vezes se autopunem por ter essas vontades, por às vezes sentir esses desejos. Né? E já se sente em pecado só de ter. Sentir, né? Aí eu já até falei uma vez para o jovem que o fato de você ter vontade de pecar não te faz um pecador. O fato de você ter vontade de um ser humano, ter vontade de um homem casado, vontade de ter uma relação extra-casamento, um adultério, o fato de eu ter vontade não me torna um adúltero. Se eu for lá e cometer, aí sim. Mas aí tem que achar um ponto de equilíbrio, baseado no que Jesus disse para os fariseus religiosos. A lei diz para eu não adulterar, eu não estou adulterando. Jesus disse, muito bem, mas eu acrescento, se você desejar com seus olhos, já cometeu adultério. Uma coisa é o desejo involuntário. Aí tem que entrar no equilíbrio para que a pessoa não alimente isso e pense, não, eu não estou fazendo, está ótimo. Porque às vezes o cara pode ir para a cama com a esposa dele e pensando na outra. E ele fala, não, eu não fiz com a outra, não pequei. Ele pecou. Pecou sim. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Então o equilíbrio eu vejo assim, por exemplo, a vontade é diferente de eu alimentar a minha vontade. Porque eu posso olhar, posso olhar para uma mulher, a vontade pode vir. Natural. A pessoa veio, a beleza dela te atraiu e você despertou e falou, eu não posso olhar aquilo. Exato, mas eu não vou alimentar, eu não vou começar a pensar, imaginar coisas e tal. Aí já se torna um pecado. É como se diz, né? A primeira olhada é natural, a segunda já é o pecado. Já é safadinha. Já é safadinha. Porque já é da vazão. É importante a gente avaliar isso, porque quem está assistindo, ele pode pensar assim, então eu posso continuar pensando e alimentando. Exato. E aí o cara vai cair. Porque aquilo que você pensa
pensa, você fala. Exato. E aquilo que você pensa e fala, você acaba fazendo, né? Tudo começa na mente. Sim. Então, é interessante porque você tem que ter a humildade de reconhecer as suas fragilidades como ser humano, porque nem todo mundo é a questão do sexo. O outro pode ser o dinheiro, Claro. o outro pode ser a glória, a fama, os aplausos e por aí vai, né? Aliás, a questão da tentação, né, que tem a ver com a concupiscência, ela revela isso, né? As áreas de fragilidade nossa que Deus quer trabalhar e te dar vitória. Sim. Né? E não te condenar nisso, mostrar que você é sempre humano e não vai... Não, Deus já determinou e é da vontade de Deus que a gente seja restaurado no projeto original, né? E esse crescimento espiritual da fé, ele vai te levando a cada dia mais dominante dessas áreas que você hoje não é dominante, é dominado. Daí Paulo diz, né, o pecado não terá domínio sobre vocês, né? Então, é porque, primeiro que Jesus já venceu, né, toda sorte de tentação, ele não pecou, ele nos garante essa vitória nos que estão em Cristo, nos deu a nova natureza, que nos dá a capacidade de praticar a vontade de Deus, né? Eu acho que o que mais falta para a gente como cristão é essa humildade para reconhecer: eu não cheguei ao ápice da vida cristã. Eu estou num processo de santificação e de crescimento espiritual e eu não sou tão bom quanto eu penso que sou. Quem está de pé, ora para não cair. Porque se você observar, raramente você vai encontrar um cristão que assume as suas fraquezas. Verdade. Líderes, né, pastores. Nossa, muitas vezes tem que manter uma postura de estar tudo bem, né? E nessa hora, de repente, por trás está minando, né? Você vê, por exemplo, casamentos. A gente que é pastor, chega no nosso gabinete quando o casamento já acabou. Verdade. Mas não chega quando começou o desejo. Um dia desse, um jovem procurou e disse que tem um amante desde quando namorava a esposa. E eu falei, cara, por que você não procurou ajuda nos primeiros dias? Talvez não teria nem casado com essa pessoa, porque teria que ter confessado para ela antes. Ou talvez teria consertado, vivido bem. Mas não, a gente esconde. Isso é um orgulho. É um desejo ardente de se mostrar bom o tempo todo. Aí já entra na soberba da vida, que é o orgulho, se alimentando na outra. Então, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem quando não tá tudo bem. Né? Eu estou com um caso recente disso aí, muito parecido com isso, um casamento que está acabando. E assim, a gente perguntava sempre, como é que tá? Não, estamos bem. Como é que tá? Estamos bem, estamos bem. E da noite pro dia apareceu uma série de situações que levou até a separação. Tem que perguntar para as esposas, que elas contam. Os homens tá tudo bem. Mas Deus tem vitória na concupiscência. Tem. Né? Não é uma guerra de uma batalha só, nem uma batalha de uma luta só. É constante, é diário. E é preciso realmente assim, unir forças, né? A comunidade, a igreja que Deus estabeleceu, ela tem esse propósito, né? De ser terapêutica, de ser uma comunidade onde um cuida do outro, onde fortalece o outro, porque cada um tem fraquezas diferentes. Então, naquilo que eu sou forte, eu posso te cobrir, te ajudar, te fortalecer, te encorajar e também receber essa ajuda, né? Muito importante. É importante você dizer isso, porque cada um tem uma área diferente. Então, se eu venci em uma área, não quer dizer que eu cheguei à plenitude. Eu tenho outras áreas que eu preciso melhorar. E isso também não me faz melhor do que os outros, porque às vezes a gente tem essa questão de avaliar o pecado do outro como pior do que o nosso. Né? Eu tenho um testemunho pessoal que eu venci de uma maneira muito rápida a área sexual. Eu vim do mundo de práticas e em 99 eu batizei e eu tomei uma decisão que eu nunca mais teria pecado nessa área e esperaria meu casamento. Eu só não imaginava que ia demorar tanto. Eu casei com 37 anos, então pensa, foi quase 16, eu tinha 22, foi 16 anos praticamente na seca do Nordeste. Sem masturbar, sem ver pornografia, sem pegar ninguém. Que luta, foi difícil. Então hoje quando eu vou conversar com os jovens no gabinete, eles chegam, eu não consigo largar masturbação, pornografia, eu falo, olha, eu consegui, 16 anos de espera. Como? Quase infarto. Aí eu sempre digo, um dia de cada vez. Sim. Todos os dias eu tinha desejo. Todos os dias eu ia para o quarto chorar e orar diante de Deus, e orar em línguas e buscar todos os dias. Tinha vezes de madrugada que eu chorava diante de Deus, todos os dias. É uma luta. É uma luta. Agora, existem outras áreas da minha vida que eu continuo lutando até hoje. Sim. Entende? Com certeza. O primeiro é passo, a vida. O primeiro passo é você admitir que
como você falou, você não é perfeito. Tem defeitos, tem vontades, a carne grita dentro da gente, está sempre gritando. Uma vez que foi despertado, que a concupiscência despertou, o pecado despertou a concupiscência, eu tenho que lutar todo dia contra aquilo. E tomar, eu falo para os jovens também, tomar algumas atitudes. Sim. Você precisa de algumas atitudes que te leve a fugir. Eu contei para eles um exemplo meu, por exemplo, quando no início da minha conversão, eu tinha um problema com jogo de baralho. Então, e tinha um bar na rua da minha casa, tinha um bar onde que era o meu ponto de encontro, e eu tinha que passar perto desse bar para pegar o ônibus para poder ir para a igreja. E um dia eu procurei meu pastor, falei com ele, eu não consigo. Às vezes eu saio da igreja aqui com a Bíblia, eu até coloco a Bíblia por dentro da calcinha e vou no bar. Às vezes eu saio de casa e falo assim, eu não vou fazer isso hoje, não vou. Mas quando eu vou caminhando, o bar me puxa, me atrai para dentro. Aí o pastor falou comigo assim, esse é o único lugar que você pode pegar o ônibus? Não, para mim pegar no outro ponto eu tenho que dar uma volta, 3 quarteirões. Ele falou, então faz isso. Sim. Então não passa perto. Atitudes práticas, né? Então no começo, não passa perto, porque você sabe que ele vai te atrair. Exatamente. Então para que você vai passar? Então, aí eu comecei a fazer. Em vez de eu ir para aquele ponto, eu dava a volta. Provérbios 5 fala isso, né? Não passa nem na porta da casa da mulher adulta, da devassa, porque ela vai te atrair. E aí vai discorrendo, né? Parafraseando, ela vai sugar sua energia, sua juventude, seu dinheiro, sua moral, sua honra, vai destruir você, ela está indo para o inferno, ela não sabe e está te levando junto. Esse é um erro comum, né? Assim, nosso, das pessoas em geral, porque elas querem resistir à tentação. Sim. Quando deveria resistir ao diabo, fugir dela, né? Desviar o caminho, achar um lugar mais seguro. Tem um texto aqui muito interessante, que, acho que está na hora do intervalo também, não vai dar tempo não, falta quantos minutos para o intervalo, meu voz do além, fala aí por favor. Não falou, está dormindo os meninos. 3 minutos, então dá tempo de eu ler. Obrigado, voz do além. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Perseverança, essa palavra já fala de um esforço. Esforço, né? atitude. Exatamente. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, todos nós temos cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça vem, ela te prova, ela te tenta e você tem que resistir. E ela atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter sido concebida, vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, há tempo de abortar, quando você reconhece que está começando a ficar inflamado. Com certeza. E procurar ajuda, não é isso? É verdade. E aí que entra a humildade, que nos falta como cristão. Saber que precisa. Inclusive, cobiça, em algumas traduções, é concupiscência. Sim. Quando a concupiscência o atrai e o seduz. E cobiça é um desejo forte, mas já no sentido assim, eu quero algo que não é meu, algo que tem dono. Por isso que no mandamento ele fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, a fazenda do teu próximo. Ou seja, cobiçar eu querer algo que já tem dono. Né? E é interessante que o próprio Cristo diz que é do coração do homem que brota tudo que não presta. Tudo que não presta. É, do seu interior. Do seu interior. Gente, a gente tem que ser muito honesto. Como ser humano, nós não valemos nada, nem R$1. A gente precisa da graça de Deus em todo o tempo. E por isso que é importante as disciplinas espirituais, né? Que ela te alimenta espiritualmente e você consegue vencer as fraquezas da carne dia após dia. Jesus disse algo importante para nós. Ele disse, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitos pegam só a segunda parte, para justificar que a carne é fraca, que a carne é fraca. Se a carne é fraca, vence ela. Né? Mas a verdade é que o espírito já está pronto para vencer a carne. E ele fala esse texto, essa palavra, no momento de oração. Então, a vitória começa no lugar de oração, no lugar de intimidade com Deus, no lugar de profundidade da palavra. Temos que ter raiz, né? Jesus falou da parábola das sementes. Uma semente nasceu entre as pedras, não tinha raiz, veio o sol, rapidinho ela morreu. Se não tiver essa raiz na palavra, na confiança em Deus, a provação nos derruba. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.